Olá, amigos do canal Navio da Resistência. Hoje, como vocês podem ver, estou recebendo vocês aqui com um chimarrão amigo, que a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. O chimarrão é um composto de erva mate, que é tomado numa cuia de porongo, né? Com água quente, sorvido ao natural. É uma bebida amarga, mas boa. E, inclusive, ajuda até no emagrecimento, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoal? Eu quero aproveitar para dizer para vocês que isso aqui faz parte da tradição do Rio Grande do Sul, faz parte da cultura do Rio Grande do Sul. Tomar o chimarrão logo de manhã cedo, e sempre que receber visita na casa dos gaúchos, tem um chimarrão amigo para oferecer. Então, esse chimarrão eu ofereço a vocês do canal que estão me vendo aí pela internet nesse momento. Eu convido vocês, então, já aproveitando o chimarrão, fazer uma reflexão sobre a cultura escravocrata brasileira. Da onde vem essa cultura escravocrata no Brasil? Bem, pessoal, todo o povo de todas as nações é construído com uma narrativa. Precisa de uma narrativa para se constituir enquanto país, enquanto nação, enquanto povo irmão. Em busca dos mesmos objetivos, dos mesmos ideais, sejam eles quais forem. Precisa de uma narrativa. Na antiga Grécia tinha um mito, né? Então tudo era baseado em deuses da mitologia grega. A crença toda era assim, e o povo era unido em torno da mitologia grega. Voltando aqui para o Brasil, no marco zero do Brasil, 1500, 1530, no 16, quando começou o povoamento brasileiro pelos portugueses. Pessoal, os portugueses, quando chegaram ao Brasil, eles trouxeram sim um contingente para colonizar essas terras, né? Eram terras que só existia índios e animais selvagens. Então eles trouxeram um contingente para domesticar, vamos dizer assim, e espraiar o reino deles, o reino de Portugal, na América. Como eles iam fazer isso, pessoal, sem ter gente para isso? Simples. Vamos na África, escravizamos os negros e trouxemos nos navios, nos porões de navios para o Brasil, e colocamos esses negros a fazer o serviço que a gente não tem braço para fazer, o serviço braçal. Como que a gente faz isso? Pega o aval da igreja, instituição poderosa da época, mais o rei, e vamos tornar esses negros animalizados. Vamos dizer que eles não são gente. São humanoides, não são gente, são bichos. E, como tal, são feitos para trabalhar como escravos. Então, assim começou a colonização brasileira, no território brasileiro. Vamos criar uma narrativa, então. A narrativa é a seguinte: o Brasil veio de Portugal, né? E, portanto, em Portugal o regime é escravocrata, e o escravo é o negro, que é o servidor braçal do Estado. Só que, vamos devagar, pessoal. Em Portugal não existia escravidão. Nesses termos, não existia escravidão. A escravidão foi imposta, inventada aqui no Brasil, para colonizar o Brasil. Eu explico para vocês. O rei de Portugal não era absoluto, não tinha poderes absolutos. Tinha a igreja que balizava esse poder do rei. Então o rei não decidia sozinho. Precisava do aval da igreja. Não é isso? O que acontece, pessoal? Então, lá em Portugal, não tinha abusos assim desse tipo.
de escravizar a gente, não existia, eles inventaram aqui no Brasil. Aquela elite, aquela pequena elite que veio para o Brasil nos navios para colonizar, inventou isso. Claro que em Portugal tinha escravo, mas era assim, ó, era muito excepcionalmente. Né? A sociedade lá não aceitava assim, certas coisas que eram um abuso, porque eles tinham já um conhecimento, já tinham uma formação europeia, então eles não aceitavam, assim, grosso modo, esse tipo de abuso. Então aqui no Brasil foi que realmente foi institucionalizada a escravidão. Então, qual é a instituição que forma Portugal? É a Igreja, a instituição mor, e o rei. Aqui no Brasil, a instituição que formou o Brasil foi a escravidão. E não adianta dizer que a escravidão veio de Portugal, que está no sangue português, não. Não, porque a imbecilização, o vírus da imbecilização não passa no sangue, pessoal. Não é porque o meu bisavô foi português que eu vou ter todas vou herdar todas as qualidades do meu avô. Não é. Não passa no sangue. O caráter não passa no sangue. Não passa pelo DNA o caráter. Passam outras características, como cor de pele, etc. Mas o caráter não. O caráter foi formado aqui no Brasil. O Brasil foi formado totalmente por uma instituição escravocrata. E daí se explica, pessoal, o que acontece hoje em dia. Por que o negro é discriminado? Por que a mulher é discriminada? Né? Por que o diferente é discriminado no Brasil? Porque vem dessa instituição, a escravidão. E isso é tipicamente brasileiro. O Brasil foi o último país a libertar os escravos na América. Foi o país que mais escravizou os negros, né? Entre todos os países aqui da América. Então, pessoal, o que aconteceu? Aqui quem mandava é os senhores de escravo. Os grandes fazendeiros, estancieiros que vieram da época, esses eram os senhores de escravos e eram quem mandava, quem fazia as leis. As leis todas foram feitas baseadas na escravidão. Então, a lei do Brasil era que o negro era escravo e pronto. E era legal escravizar, era legal matar negros, se precisasse matar, se quisesse matar. Era legal comercializar como um animal. Eram comercializados, eram tratados como animais. Porque se eles não animalizassem o negro, eles não poderiam escravizar. Então, para escravizar tem que dar sentido que aquele negro não é gente. Aquela pessoa não é gente. Pode ser escravizada, pode ser tratada, é um bicho. E tal qual bicho tem que ser tratado. Né, pessoal? Então, o que vem nos pautando do marco zero de 1500 para cá é a escravidão. E para isso essa tradição escravocrata no Brasil. Quando os missionários chegaram no Brasil, os jesuítas, para catequizar o povo e o índio brasileiro, enfim, os que já estavam estabelecidos aqui, eles chegaram com a metodologia da igreja, de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino. Claro, Deus era o poder maior, a igreja era o poder maior, e portanto Deus, a igreja representava Deus, que era o poder maior. Mas não tiraram a autoridade do senhor de escravo para conter a escravidão, não tiraram a autoridade, muito pelo contrário, eles mantiveram, porque em Portugal eles tinham força, aqui eles não tinham força. Na Europa a igreja tinha força, aqui não. Aqui quem tinha força era o senhor de escravo. Tanto é que quem nomeava o padre, o capelão da comunidade era o senhor dono das terras. Então isso aí, pessoal, essa tradição escravocrata veio herdada da cultura brasileira de 1500, da cultura brasileira, não é portuguesa, não. Todo mundo pensa que não veio de Portugal. É tipicamente brasileiro isso. E daí se explica muita coisa, pessoal, se vocês pensar hoje. Até os dias de hoje, essa dificuldade que a gente tem em lidar com o racismo. E até hoje a gente não parou para pensar, para se criticar sobre o racismo. O negro, claro,
pensa automaticamente, porque ele é descriminalizado. Mas o branco não parou ainda. O branco que eu digo é o branco poderoso, a elite. Não parou ainda para se pensar enquanto escravocrata, enquanto senhor de escravo. O quanto ele escraviza o povo, o pobre, o trabalhador, ou o branco é escravizado, é animalizado, e nesse sentido colonizado ainda aqui no Brasil. Esse chimarrão que eu tomo, pessoal, faz parte da cultura gaúcha. Ocorre que a narrativa ainda era a escravidão. Não tinha outra narrativa. Ocorre que em 1835, na Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha aqui gaúcha, que tinha como objetivo separar o Rio Grande do Sul e mais tarde, se conseguisse, Santa Catarina do resto do Brasil, do resto do Império, o objetivo era totalmente da elite. Da elite. E quem dava sustentação para essa elite no trabalho braçal? O escravo. Inclusive na guerra. O escravo era mandado para a guerra como um animal de troca. Simplesmente era acordado entre eles que o meu filho não vai para a guerra, mas eu mando 5 escravos no lugar. E esses escravos podem morrer à vontade, podem matar à vontade, porque eles estão aí para matar ou morrer. É um prato de comida e eles vão brigar até o fim por vocês. É escravo, é um animal e eu estou mandando no lugar dos meus filhos. Meus filhos vão para a Europa estudar, para a França, para a Inglaterra estudar, e eu mando 5 escravos no lugar. Então tu vai ter um braço armado, um exército armado para lutar contra o governo federal, representado por Caxias na época, né? Duque de Caxias. Então, aqui no Rio Grande do Sul, uma cultura totalmente escravocrata também, formada, claro, com base no Brasil de 1500, mas firmada na cultura gaúcha também. Firmada como chimarrão, ao natural. São culturas, são cultivos que o povo vai mantendo como tradição. Basta ver que no final da Guerra dos Farrapos, foi feito um acordo, assinado um tratado em Poncho Verde entre as lideranças da Revolução Farroupilha e os imperiais, representados por Duque de Caxias. Nesse acordo foi feito o armistício, assinado o armistício, e tinha um grande problema, os negros. Como fazer com os negros? Organizados, em forma de batalhão de guerra e armados. Como vão fazer? Simples. A solução final: desarma esse batalhão de negros que estava estabelecido em Porongos, faz uma região de Pelotas ali, desarma todo mundo, anuncia que acabou a guerra e deixem as tropas imperiais invadirem o acampamento e dizimar todo um batalhão. Então foi assim. Quando assinado o armistício e não precisavam mais dos negros descartem eles. Foi feita uma chacina em Porongos, baseado na tradição escravocrata que negro não era gente. Isso em 1835, pessoal. Até 1845 durou a Guerra dos Farrapos. Olha que nós já estávamos longe na Europa, né? Já estávamos longe da independência americana, da Revolução Francesa, 1789, né? Estávamos longe disso. E aqui a gente ainda era bicho ainda, tratado como bicho. E como tal, claro que em menor medida, continua ainda essa tradição no Brasil, de tratar negro como bicho. Negro pobre, branco pobre, trabalhador pobre, como escravo. Trabalhar por mixaria. É um meio de escravidão. Ou não é? Então, pessoal, essa narrativa seguiu livre no Brasil. Até 1922, 1930, era essa. A escravidão tinha status de ciência, era cientificado.
O negro não era gente. Né, pessoal? Então, para vocês verem a importância da narrativa de um país. Então, aqui no Brasil eram províncias, brigavam entre si. Não tinha uma narrativa, brigavam, eram guerras em cima de guerras, escaramuças. Não era um povo unido ainda. Quem é que fez isso então? Em 1930, após o tenentismo, em 1922, em 1930 assumiu Getúlio Vargas. Getúlio Vargas assumiu o poder e começou a pensar o Brasil, então, como uma nação, um país, só que não tinha uma narrativa. Quem foi fazer essa narrativa foi depois, em 1933, 34, o Gilberto Freire. Criou uma narrativa do povo, do brasileiro cordial, né? Claro, uma narrativa de duplo sentido, mas era uma narrativa que depois foi assumida por Sérgio Buarque e Raimundo Faoro como a síndrome do vira-lata. Daí aí a tradição, aí o Brasil assumiu a narrativa de vira-lata, de ser um povo de segunda classe em relação aos Estados Unidos, que era de primeira classe. O povo escolhido era os Estados Unidos. E aí foi construída toda uma narrativa que a gente tem até hoje, que foi essa aí. Depois foi avalizada por Fernando Henrique Cardoso, e a narrativa que a gente tem até hoje, a narrativa da síndrome de vira-lata, que o brasileiro é um povo cordial, é um povo amigo, receptivo, é um povo que tem como símbolo o corpo, o coração, enquanto que os Estados Unidos, os povos da Europa têm o espírito altivo. Então, tudo que é do espírito é do povo superior, que é os americanos e os europeus. E tudo que é da carne, dos prazeres da carne, que diz respeito às habilidades, por exemplo, o negro é mais forte, o negro joga melhor futebol, o negro dança melhor, tem a tradição do carnaval, que é do negro. Então, tudo que é do corpo, dança, futebol, o trabalho braçal, é do brasileiro. Agora, a intelectualidade, a inteligência, aí faz parte do espírito, e o espírito é representado pelos Estados Unidos, que foi formado como um povo protestante, né? A Europa protestante. Então é um povo que vem de Deus, que vem do espírito, um povo superior. Não sei se está dando para pegar, pessoal, a linha de pensamento, o porquê da nossa síndrome de vira-lata e porquê que a escravidão foi a instituição que montou o Brasil até hoje. Claro que essa ideia não é minha, essa ideia é do sociólogo Gessé Souza, né? Que inclusive lançou o livro agora, A Elite do Atraso. No livro dele ele explica melhor isso aí, essa ideia. Então faço questão de dizer que é dele, entendeu? Essa tradição do Brasil escravocrata, a síndrome de vira-lata, que constitui até hoje o nosso povo, vem dessa época aí, da escravidão. Depois passou pela década de 30 com Vargas, e aí Gilberto Freire assumiu, fez um esboço de narrativa, e aí depois Sérgio Buarque simplificou isso, e aí Faoro e Fernando Henrique então estabeleceram: o Brasil é um povo vira-lata, um povo de segunda. E aí nós somos constituídos até hoje. A narrativa que impera aqui no Brasil é essa, né, pessoal? Não sei se deu para vocês entenderem um pouco do contexto da escravidão e da narrativa que constitui o povo brasileiro até hoje. Eu vou parar por aí para tomar meu chimarrão, até porque ele não pode ser tomado frio, ele é tomado quente, bem quente, né? A temperatura dele tem que ser bem quente. E eu continuo essa história num segundo vídeo que eu pretendo fazer, para melhor detalhar essa situação, porque eu sei que não é fácil para entender.
para entrar na narrativa, para entender o contexto, precisa ter muito tempo e muita calma, só que tem que ser em doses homeopáticas, né? Tem que ser em pílulas, porque se ficar muito grande os vídeos, o povo não se prende, porque tem muita coisa para fazer, e o povo de classe média, de classe média baixa, de trabalhadores que assistem meus vídeos, são um povo que precisa de tempo. Tá, pessoal? Então eu continuo isso numa segunda parte. Vamos encerrar por aí. Espero vocês no próximo vídeo. Podem comentar, não tem problema nenhum. A gente vai argumentar também. Vai dar a réplica e a tréplica, para dar chance de todo mundo conversar. E se tiverem alguma ideia de vídeo para colocar no canal, por favor, mandem para mim. A gente também precisa disso. E se tiverem alguns vídeos também interessantes que vocês queiram fazer, vocês mesmos gravando os vídeos e colocando as ideias de vocês, coloquem, por favor. Mas lembrando que esse canal é em defesa, em razão do povo trabalhador, o povo pobre, o povo humilde. É para falar dos nossos problemas e do que a gente pode fazer para mudar o país. Tá, pessoal? Então, não esqueçam, dá o like aí e se inscrevam no canal. No próximo vídeo esclarecemos melhor, tá? Bom dia a todos vocês.